posso dividir esse início musical em duas partes, né? A parte onde eu começo a tocar na igreja, assim, sem nenhuma pretensão de ser músico profissional, era mais assim, aquele encantamento, né, de eu ter visto, né, o menino tocando bateria, aquilo me deixou impressionado, né? E num segundo momento, depois de um tempo já tocando bateria, eu já consigo ver que eu posso, né, que seria legal eu tentar algo profissional dentro da música. Então eu vou dividir essa parte em duas, né? A antes, que era só um hobby, que era só aquele prazer de tocar bateria, e a segunda parte onde eu me sinto à vontade para começar meu início profissional na área musical. Eu lembro que o meu primeiro contato, né, foi na igreja. Fui assistir um culto, né, através do convite da minha mãe. Aí eu sentei assim, tinha um menino, lembro o Jean, que estava tocando bateria, que já era um amigo meu de infância. Cara, a hora que eu vi aquele moleque tocando bateria, eu falei, mano, que da hora. E aquilo mexeu comigo de uma maneira diferente, sabe? Até então eu nunca tinha tido um contato com qualquer instrumento, nem com violão, nem com pandeiro, nem com bateria. E assim, naquele momento, cara, foi uma coisa assim que me deixou assim, falei, pô, é isso que eu quero aprender. E eu tinha mais ou menos uns 13, entre 13 para 14 anos, quando foi assim, esse primeiro contato com a bateria, assim, foi mais ou menos por aí. Então, depois desse primeiro contato que eu tive com a bateria, o pastor começou a passar alguns exercícios para mim treinar, né? E eu ia na igreja mais cedo, treinava, mas não era assim um tempo suficiente para um treino, né? Até que eu comprei minha primeira bateria. E o legal é que essa primeira bateria que eu comprei, ela, tipo, a ferragem que segura os tontão, né? Os tonton, é tudo feito com ferro de construção, parafusos, né, sextavados. E eu tenho até uma foto com um amigo meu, né, que vendeu a bateria para mim, que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver que isso faz pelo menos uns 30 anos, mais ou menos, que eu tive essa primeira bateria, entendeu? Então, depois que eu passo, né, eu compro essa primeira bateria, aí eu começo a estudar mais, né, começo a praticar mais, aí eu já começo a tocar no louvor aos poucos, né, o pastor vai me dando assim, oportunidades de tocar uma, duas músicas, né, e aos poucos eu vou ingressando, né, nessa caminhada, né, de início, até então que eu começo a já fazer parte do louvor principal, né. Tocar, né, o tempo todo do louvor, né, que a gente tinha alguns momentos, que eram os momentos mais lentos, depois os mais agitados, né, e aí então com o tempo eu já começo a tocar num total do louvor, né, na parte total do louvor que tinha. Aí eu, né, tocando no louvor, conheci alguns amigos ali, né, tudo mais ou menos da mesma idade, né, e aí a gente vamos fazer a primeira banda. E a gente monta a primeira banda, o nome da banda era LDL, e nós éramos em 4. E o meu primeiro show, cara, foi assim, foi 2 momentos muito legais,
que primeiro foi bem a época daquelas calças coloridas, vermelha, laranjada, e aonde nós tocamos é o mais louco assim. Na antiga prefeitura, na praça da prefeitura, tinha o banheiro, né? E em cima do banheiro tinha um palco, em cima do banheiro. E o meu primeiro show, cara, isso tocando na igreja, tá? Lembrando que essa parte de tocar não era profissional ainda era um hobby. Então, foi tocando em cima do banheiro da prefeitura, cara. Isso tem, olha, cara, uns 25 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Então, assim, foi muito doido tocar em cima do banheiro da prefeitura. A primeira banda, a gente nunca esquece, assim. Foi uma coisa, assim, surreal. E, assim, e uma das coisas que me influenciou muito também a ter essa banda, quando eu conheci, assim, Oficina G3. Foi uma banda, assim, que me deu, assim, aquele empurrão a mais ainda do que eu precisava. Quando eu vi o Valtão tocando batera, assim, ouvi, né? Melhor dizendo, eu ouvi o Valtão tocando batera, porque na época vídeo era quase que impossível, né? Então era fita de cassete ou era disco de vinil. Então, assim, o cara que me influenciou mesmo nesse início da música foi o Valtão do Oficina G3, cara. Ainda quando eu vejo ele assim pessoalmente, ainda eu sempre falo todas as vezes pra ele: Valtão, você que é um cara que me influenciou a tocar bateria. Apesar daquilo ter me contagiado no primeiro momento, né, quando eu vi o menino tocando e tal, o pastor tocando, mas assim, quando eu ouço Oficina G3 e vejo aquelas frases, aquelas coisas, aquela pegada de rock and roll do Valtão, aquilo, o coração começou a pulsar bem mais forte assim, falar: putz, cara, é isso aí que eu vou seguir. Então, aí depois desse processo, né, de iniciação, né, de como eu comecei a tocar bateria, né, eu já tava ali com a minha banda evangélica tocando, mas assim, nada profissional, tudo era assim, por gosto, por hobby mesmo. Até que então, recebo meu primeiro convite para tocar na banda municipal da cidade, né, de Dois Córegos, que até então o maestro era o seu Nelson Grael, que ele me faz o primeiro convite se eu não gostaria de participar da banda, né, de fazer a parte da bateria. E aí então rola o meu primeiro cachê, meu primeiro serviço como músico profissional. Não vou lembrar assim, o valor, eu também não lembro nem o ano direito, mas eu sei que o meu primeiro trabalho já como músico profissional foi na banda municipal, né? A banda de coreto que nós tínhamos na cidade. Foi assim o meu primeiro serviço profissional, porque daí ele me passou as músicas e aí eu tive que tirar de um jeito diferente, porque eu tinha que chegar lá e fazer um trabalho. Na igreja era uma coisa mais espontânea, a gente era todos amigos, se conhecia, então a coisa era mais tranquila. A partir do momento que ele chega e me dá um repertório e fala: ó, você vai ter que tocar isso, e para mim era novo, né? Um repertório novo, não tinha nada a ver com as músicas da igreja, já era um repertório de dobrado, bolero, samba canção, tchá-tchá-tchá, mambo. Eu falei: putz, cara. E aí então eu me vejo, cara, meu primeiro serviço profissional, onde que você tive que focar muito para chegar e fazer bem feito, né? Já passando essa fase, no mesmo período ali, eu já recebo o convite, né, de um grande amigo meu, que estamos juntos aí há mais de 20 anos também, que é o Rodrigo Travalha, para tocar na primeira banda de rock também fora da igreja. Me lembro que o nome da banda era Êxtase, o cantor é o Zé, né? E então assim, começo na banda municipal e já vou emendando com a banda de rock, e aí já vai surgindo os primeiros cachês.
Mas ainda eu trabalhava numa empresa, ainda eu trabalhava numa fábrica, né? Então, assim, trabalhava o dia todo na fábrica, noites estudava, tirava o repertório e aí de vez em quando tinha algumas datas, eu ia fazer essas datas, mas daí já ganhando um cachê. Não era aquela coisa assim, espontâneo, de graça, né? Então já era uma coisa assim, o dono da casa estava te pagando para você chegar lá e fazer o serviço bem feito. Não que na igreja a gente não fazia bem feito, tá? Mas era um outro tipo de cobrança. Era bem diferente, é bem diferente tocar na igreja do que tocar nesse esquema que a gente estava tocando em casas, né? Ou até mesmo no coreto da praça, entendeu? E com o passar do tempo, né, que eu já estou tocando ali na noite, eu decido parar de trabalhar. Decido parar de trabalhar na empresa para tentar viver de música. Eu tento fazer isso por 10 meses. Nesses 10 meses, talvez foram os meus piores 10 meses, porque não rolou nada assim. Fiquei sem tocar e aquela cobrança, porque você não está trabalhando, porque você deixou de trabalhar para viver de música e não está entrando nada. Depois desses 10 meses, né, essa pressão de pai, mãe, né, que fica te cobrando, dá uma impressão que você, entre aspas, vagabundo, né, aquelas coisas assim. Eu volto a trabalhar de novo na empresa, né, e aí eu meio que eu já estava um pouco desanimado, mas continuava tocando ainda na banda de coreto, tocando com os meus amigos, né, com a banda Rodrigo, né, com a banda Êxtasis, enfim. Até que então surge a oportunidade do Projeto Guri em Dois Córregos. Eu já tinha ouvido falar do Projeto Guri, mas só tinha em Jaú, acho que Bauru, cidades mais longe, e aqui para nós assim ainda era uma coisa distante. Aí surge então o Projeto Guri, eu vou e faço a prova. Tinha excelentes bateristas na época prestando a prova e assim, fui fazer a prova. Me lembro que uma das perguntas do entrevistador, né? Ele pergunta para mim, você sabe tocar percussão? Eu só estava tocando bateria e eu falei para ele assim, olha, eu não sei, mas se você me dá uma oportunidade de emprego, eu vou aprender e vou provar para você, vou mostrar para você que eu consigo dar aula de percussão, porque o Projeto Guri, a finalidade, apesar de nós termos uma bateria na sala de aula, não é bateria, é percussão. Então, pandeiro, tamborim, rebolo. Eu só tinha tido contato assim, um pouquinho de pandeiro e tal. E aí faço a prova. Me lembro que aquela entrevista, a primeira entrevista musical, né? Vim embora, voltei a trabalhar na fábrica normal, continuei trabalhando. Chega um dia, umas 10 para 6, minha mãe fala, fica aqui que o cara de São Paulo te ligou do Projeto Guri, que ele precisa falar com você urgente. Ela acabou de falar, tocou o telefone, atendi, o cara falou para mim assim, você foi aprovado no Projeto Guri, você quer trabalhar no Projeto Guri? Você vai trabalhar de terça e quinta, o valor do salário era bem abaixo do que eu ganhava na fábrica. Eu falei, quero. Falou, beleza. Então você vem para São Paulo que você vai fazer um curso aqui com a gente, como iniciar, você está contratado. E aí então, aí sim, a partir daí que eu começo a dar meus primeiros passos realmente na música profissional, tá? Através assim da oportunidade do Projeto Guri. Ali sim é meu primeiro passo na vida profissional como músico. Depois de toda essa introdução que eu falei para vocês, aí que veio a ideia, né, de fazer esse documentário de como viver da bateria, né? O tema é Vivendo da Bateria. Numa outra época se vivia de música tocando e depois dava aula. A aula era um complemento, mas o que valia mesmo era o tocar. Eu venho ao contrário. Eu venho dar aula primeiro e depois complementar a tocar. Então, eu me especializo no primeiro momento em
dar aula, em focar em ser professor de música, porque é ali que eu começo a ganhar o meu sustento para eu começar a me manter. O meu primeiro momento vivendo de música é dando aula mesmo. Como eu falei para vocês que eu iniciei a minha carreira profissional dando aula, para isso, para ter uma aula de qualidade, para poder fazer um bom trabalho, tem alguns tópicos que é muito interessante ter, como o planejamento de aula e o material que você vai dar essa aula. Então, planejamento é você pensar no aluno num todo ou nos alunos em um todo, né? Então você planeja o início da aula, tá? O material que você vai passar nessa aula, para que na hora que você chega na sala, você já tenha o conteúdo pronto, né? Para você chegar e já dar aquela aula direcionada para cada aluno, seja particular um aluno só, ou seja aula em grupo. Então assim, planejamento e o material é essencial a gente ter pronto para poder passar. 2, 1, 2, 3, 4. E isso é legal porque a partir do momento que você tem todos esses tópicos prontos, e você já você consegue dar uma aula de qualidade legal, aí você já pode cobrar pelo seu serviço. Pôr o preço no valor do seu serviço vai depender, né, da localidade onde você mora. Nossa realidade interior é diferente de cidade grande. Então, por exemplo, hoje uma aula particular, uma aula de 50 minutos no interior, para mim, na minha cidade, é R$50 a hora. Então, assim, você dá uma aula de qualidade, você consegue cobrar por isso. Então, isso é muito importante, você ter todo esse planejamento de aula, fundamental para você seguir esse caminho. Depois de um tempo, né, de dar aula, né, depois do tempo de dar aula, eu quis começar a tocar mais, a pegar shows. Por quê? Eu passei, né, eu estava passando aquilo que eu sabia para as pessoas, mas eu queria mostrar de uma maneira diferente, a arte de uma maneira diferente, não só ensinando, mas tocando, expressando aquele momento, aquele sentimento do que estava acontecendo em determinada música, em determinado show. Então, a partir desse momento, além de eu estar dando aula, eu começo a trabalhar mais com shows também.
aí vem todo um processo totalmente diferente do dar aula, tá? Que é tirar música, ensaio, desmontar instrumento, montar instrumento, tem toda aquela preparação antes do show, né? Aquela adrenalina, né, do que vai acontecer no show. Então, assim, são situações totalmente diferentes do que dar aula. Assim, é uma emoção que, cara, é só vivendo, presenciando para você sentir o que é, né? Essa parte do show. Começa assim no show, desmontando a bateria, ó. Pra amanhã a gente fazer o show que a gente tem programado. Bateria pré-montada. As pessoas acham que é muito simples, né, tocar uma música, né? Ver o artista lá em cima do palco, pô, né? Não imaginam quão é difícil até deixar um show pronto. Mas requer muito tempo. Por exemplo, você vai tirar uma música, falando de uma música, mas você pega um show numa média de 25 músicas, 30, dependendo do tempo, né? Aí você tirar toda essa música, você escrever os arranjos, né? Tudo que tem na música. Depois desse tempo que você tirou, que não é tão curto, imagina uma música de 3 minutos, mas você gasta muito mais para tirar ela. Aí você vem pro ensaio, né? Você reúne a galera para ensaiar, aí vai ensaiando, pô, aquela parte não deu certo, aí você recorta e escreve de novo, né? E aí depois você pega, né? Depois de tudo aquele ensaio que já perdeu horas, dias, semanas, meses, né? Você vai pro show, aí você tem todo o trabalho de desmontar a bateria, né? Carregar, montar, né? Desmontar depois que termina, até a passagem do som, cara. Você fica lá, bom, e pum, pum, caixa, né? Passa o som. Toca, aí depois você vai pro show, e aí é onde que vem aquela, né, toda aquela adrenalina, aquele frio na barriga, né? Aí você sobe no palco e a hora que entra, né, pra valer a contagem, você sai tocando,
cara, é uma sensação, assim, só de quem está no momento vivenciando isso, cara, que pode passar. Para mim, como artista, é o momento máximo, é um momento de êxtase total, né? Onde eu posso me expressar o meu sentimento, onde eu posso colocar as minhas emoções, sentir o que a banda está passando, o que o público está passando naquele momento. Cara, é assim uma sensação, não dá para descrever, é só sentir. É uma coisa assim, para um artista é o momento máximo, né, do show, do êxtase dele. Na hora que ele finaliza tudo aquilo, ele fala, pô, foi do caramba, né, esse show, essa apresentação. Esse processo, né, que a gente tem, né, que antecede o show, em tirar a música, ensaio e a realização do show, tem um custo, né, tem um valor. Para nós aqui no interior, tem assim uma média de cachê de 200 a 350, dependendo o show a gente consegue chegar a R$400. Então assim, ele fica girando nesse, né? Dependendo muito do trabalho que você vai fazer com o artista, né? Trabalho maior, claro, um cachê maior, né? Um trabalho menor, um cachê menor, mas fica nessa média de 200 a R$400 um cachê aqui para nós no interior. Isso que eu passei para vocês sobre como dar aula, sobre como tocar, sobre valores, é para dar um início para quem quer viver de música, para quem quer iniciar, né, os seus primeiros passos com a música. Vocês podem utilizar o que deu certo comigo, né? Eu comecei dando aula, mas nada impede de vocês começar pelo show também. O interessante é que vocês façam as duas coisas. Por quê? Uma renda complementa a outra. Se você faz mais shows, é legal você complementar com aulas. E se você dá mais aulas, é legal você complementar com shows também. O interessante é que vocês façam os dois para a sua renda ser maior. E tudo isso que eu passei para vocês é para servir como base para quem quer viver de música. Se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, é que vocês nunca desistam desse sonho. Por mais difícil, por mais dificuldades que vocês enfrentem, sempre corram atrás, não desistam do seu sonho. Uma palavra que define música para mim: vida.